Olá, meus amigos, é hora de comprar ou vender as ações do IRBR3. Como nós sabemos, um dos principais garotos propagandas, se é que podemos chamar assim, é o Luiz Barsi Filho, um dos principais bilionários do nosso país e um rapaz que se destaca aí pela sua excelente trajetória apostando no investimento em longo prazo. Então, para entender a estratégia do Barsi, é justamente entender isso, longo prazo. Então, eu trouxe para vocês uma participação que ele fez aqui no PrimoCast. Não é uma entrevista nova, mas a opinião do Barsi, ela não muda do dia para a noite. Esta entrevista, ela é da metade do ano passado, mas na minha opinião sintetiza bem o que ele levou em consideração na hora de investir na companhia. Então vou olhar com vocês aqui e dar minha opinião, certo? Por que eu digo isso? Porque agora, após o último resultado da companhia, o mercado ele ainda está muito cético em relação ao IRB, mas já tem empresas aqui, casas de análise, por exemplo, como o BB Investimentos, que já está ficando aqui menos pessimista e até falando, olha, estamos mudando nossa recomendação de venda para neutra. Porque assim, venda é falar assim, opa, venda papel. Entre vendido ou venda que você tem. E neutro é tá dentro, ficar dentro, tá fora, ficar fora. E o preço-alvo do BB Investimentos está aqui. R$ 27,60 no final de 2023. E o preço está agora na faixa dos R$ 20. Então, o Luan Calimério, analista do BB Investimentos, diz que após o resultado do quarto trimestre de 2022, ficamos marginalmente mais otimistas, entendendo que talvez o pior já tenha passado e 2022 represente o início de uma reversão em tendência para o IRB. Então, vamos ver aqui o racional que o Barsi utilizou na época para fazer o seu investimento no IRB. A IRB está nessa trajetória. Cara, vamos falar de IRB. Qual é o case de IRB? Por que você acha? Porque essa é uma ação que polemizou para todos os lados. A assim. internet fala dela todo dia. Hoje você acha que é uma boa apostar no projeto de IRB? E quais são os pontos que você acha que fazem isso se tornar um investimento favorável, por exemplo? Bom, eu interpreto o seguinte. A IRB é uma empresa que tem dois grandes acionistas. Os dois maiores acionistas da IRB são dois bancos. E não é o Warren Buffett, não? Não é. Não, porque Fake news. Alguém já Fake insinuou que talvez ele fosse, que ele fosse participar de uma estrutura melhor em termos de seguros. Mas são... O Primo Rico brincou com isso, porque lá em 2020, quando vieram à tona os primeiros escândalos envolvendo a companhia, membros da empresa tiveram a cara de pau de falar que o Warren Buffett era um dos principais acionistas da companhia e com as quedas do papel diante das denúncias ia aumentar a exposição às ações do IRB, ou seja, comprar mais ações do IRB. Só que logo em seguida o Warren Buffett falou, olha, nós não investimos nada do IRB e nem pensamos em investir. Vamos ver aqui a opinião do Barsi, continuando. O Bradesco, tá certo? E o Itaú. Eu costumo dizer o seguinte, eu interpretei que tanto o Bradesco como o Itaú, eles foram responsáveis por indicar aquele gestor que fez e que promoveu, né, uma administração fraudulenta. Está correto? Hoje é voz corrente disso. E o próprio administrador está sendo processado nos Estados Unidos em virtude de ter relatado e oferecido informações não válidas, tá certo? Informações. Então, o que aconteceu? Esse administrador, ele teve a oportunidade de apresentar lucros inexistentes, lucros que não haviam, que não existiam. Então, o que aconteceu? Esses lucros inexistentes tiveram um benfeitor ou dois benfeitores maiores. Eles foram através de dividendos, é isso? Lucros inexistentes, dividendos indevidos. Foram destinados a quem? Foram destinados ao Bradesco e ao Itaú. Então, a responsabilidade de fazer ressurgir essa empresa está na mão deles, tá? Não está na mão dos acionistas. Não foram os acionistas que promoveram a administração fraudulenta. Então, o que aconteceu? E isso gerou o quê? Gerou uma preocupação muito grande, acredito eu, para esses próprios acionistas, e eles acabaram buscando o quê? Buscando fazer com que a empresa tivesse uma auditoria profunda, não é isso? E que pudesse reapresentar os balanços dentro daqueles critérios normais. Isso foi feito. Teve um economista que fez uma auditoria geral, profunda, não é isso? Republicou todos os balanços
E chegou na conclusão que a empresa reunia condições de ressurgir, tá certo? Então, enquanto isso, a grande maioria das casas de análise, né, que nem todas são casas de análise, algumas são casas de apostas, tá correto? Então, essas casas de análise houveram por bem locar uma quantidade grande de ações, sabendo que aquela empresa não ia gerar um lucro, tá entendendo? Que foram, através das locações, foram pressionando o papel de forma tal que ele chegou a um preço aí de 2,02, 2,03. É isso. Só que nós tivemos a oportunidade de estar presente numa reunião onde ficou claro, né, que a empresa havia chegado num ponto ruim e que agora havia sido colocada novamente numa posição de continuar a se recuperar, e continuar a dar resultado. Só que ficou claro também que a empresa precisaria o quê? Precisaria uma capitalização para poder fazer com que houvesse novos contratos, está entendendo? Então, eu acredito, como acreditei na Unipar, eu acredito que ela possa, dentro de algum tempo, porque isso é desde 2020. Então, está muito pequeno ainda o tempo, né? Então, eu acredito que ela vai assumir uma recuperação boa. Ô, Luiz, você está no conselho da IRB também, não está? Comitê. Acabei de ser eleito no comitê de auditoria. Explica isso para a gente. O que é um movimento como esse? Vamos lá. A gente tentou no início do ano, em assembleia, né, unir os acionistas. A gente fez um PPP, que é basicamente você disponibilizar os advogados, né, para que via procuração, seja você votando sim, abster-se ou não, para que você tenha acesso à assembleia, né, a exercer o seu direito de voto como acionista. Poucas pessoas fazem isso justamente por ser... primeiro, ninguém quer ir na reunião de condomínio, né? É um negócio muito chato. Horrível. Mas eles sempre se resolvem lá. Então, exatamente. Mas numa dessas é que você acaba perdendo o controle. E por ser uma empresa sem controlador definido, é importante que haja essa união de todos os interessados, né? E geralmente esse interesse acontece quando as pessoas estão no prejuízo. Então, reunimos essas condições, né? Juntamos 100 milhões de ações, né? Ele tem 20 milhões, ou seja, 80 milhões 30 agora, mas na época 20. 20, Tá? 20 milhões de ações, então 80 vieram de outros acionistas que se interessaram, que compraram a ideia e falaram, não, beleza, vamos votar. Só que Bradesco e Itaú, juntos, têm cerca de 27%, 28%. Então, perdemos e não nos elegemos para conselho fiscal, né? Visto esse movimento, a empresa sempre muito aberta, nos recebeu, né, de braços abertos, deram, né, todo o apoio possível, enfim, acabou surgindo um convite para participar do processo seletivo, né? Eles estavam selecionando algumas conselheiras para fazer parte do comitê de auditoria, né? Então, eu acabei entrando nesse processo seletivo, fiz entrevista com alguns dos conselheiros, fiz entrevista com o pessoal, os headhunters, enfim, e acabei sendo aprovado, né? Então, o que o comitê de auditoria faz? Diferentemente do conselho fiscal, como o nome sugere, ele fiscaliza as ações dos administradores. Então, é meio que Inês é morta. Olha, a administração fez isso, você vai lá e fiscaliza se o que eles fizeram está correto. No comitê de auditoria, você tem um papel estatutário, ou seja, você é um órgão que assessora o conselho de administração na tomada das decisões, certo? Então, no comitê de auditoria, lá a gente vai ter acesso a toda a parte intrínseca da empresa, né? Diferentemente do que se faz no conselho fiscal, né? Entendi. Então, eu acho que é uma oportunidade realmente do acionista minoritário, aquele que efetivamente está no prejuízo, de se sentir representado lá dentro, né? E eu dividiria esse período que eu estou por lá em duas fases, né? Acho que é o primeiro, passar a segurança, toda a transparência, a empresa quer fazer isso, de que a situação fraudulenta que se colocou lá dentro, ela não existe mais, né? Por quê? É uma empresa que... Melhor não ficar dando guidance, porque... Não, só para saber, né? Olha, então, assim, se alguém comprar ações de IRB, estão representados por vocês lá, é isso, né? Exatamente. Essa é a mensagem. É uma empresa que vale 2,5 bi em caixa. Ela tem em caixa Desculpa, em valor de mercado. em valor de mercado. Tá. Deve ter uns 10 bi em caixa. E em caixa também ela tem um valor Tem, extraordinário. sim. Muitas Só que vezes não é o Mas não é o caixa dela, né? Claro. São ativos que estão lá em garantia. Mas mesmo assim, se você olha sobre a perspectiva gerencial, contábil, que a gente está acostumado, uma liquidez extraordinária. Mas existe ali uma liquidez regulatória que precisa ser atingida. Agora, falando em empresas no setor perene, eu acho que seria interessante saber quem é a empresa que faz essas garrafas de café, cara. Porque não importa o lugar que eu vou, é sempre a mesma garrafa de café. Você reparou? Perene. Não importa Essa a classe perene. social, não importa. É sempre igual a garrafa de café. Quem faz essas garrafas é a Aladim. É Aladim? É um ex-presidente da... Como é que chama? Do Rotary Club. Olha. E café de fazenda, Não, né? cara, Negócio quente, o todo Passadinho. quente, a colher quente. Termolar. Aí, ó. Olha aí, Passado. 9 em cada 10 bilionários usam essa Termolar. caneca. Ô, Barsi, cara, imagina o seguinte, ó. Vocês têm um processo de escolha de ativos, né? Se fosse para explicar Enfim, aqui deu para entender que o Barsi
de forma resumida, né? Ele falou: olha, eu não estou investindo no IRB para agora. Tanto que quando ele falou aqui, foi recente agora, foi 2020. Já tinha passado 2 anos e meio do que tinha acontecido. O que para a grande maioria da sardinhada parece que é uma eternidade. Mas para ele não. 2 anos não são praticamente nada. E o que ele falou ali, a companhia apresentou aqui, ó, uma das mudanças que ela teve que fazer. Ele falou lá na metade de 2022. Pouco tempo depois, a companhia anunciou uma capitalização de 1 bilhão e 200 milhões de reais, mediante a emissão de 1 bilhão e 200 milhões de papéis. Então isso leva a uma diluição dos seus acionistas. Outra coisa que aconteceu, não estava previsto na época que ele gravou o vídeo, como ele mesmo falou, estava na época na região dos R$2, é grupamento de ações. Então mesmo a companhia que ela tendo apresentado melhores, quer dizer, melhores não, foi menos pior, na verdade, foram menos piores, o resultado ficou aqui menos pior, porque quando vamos pegar lucro, a companhia ainda não é uma empresa lucrativa, mas pelo menos conseguiu reduzir bastante aqui o prejuízo. No último resultado, ela apresentou aqui um prejuízo de 39 milhões de reais e conseguiu, após 4 meses queimando caixa, ela conseguiu gerar caixa positivo. Então, isso aqui são sinais de possível recuperação da companhia. Então, o IRB ainda é uma caixinha de surpresa. Agora, aqui, será que é um ponto de virada? É um ponto aqui que mostra a retomada do crescimento do IRB? Temos que aguardar mais números, principalmente agora os resultados mensais da companhia. E em relação ao BARSE, a estratégia dele não mudou. Ele está lá paradinho com as ações do IRB dele e várias outras empresas que ele tem, mas sempre pensando no longo prazo, sempre pensando na geração de valor. E outra coisa, ele trata o IRB como um ativo de risco. Diante da carteira total dele, IRB representa uma pequena parte. A maior parte ele vai colocar em empresas que já são sólidas, empresas que estão pagando dividendos. O problema é que o cara quer montar uma carteira só de bombinha e depois ele vai falar: não, mas eu estou investindo no IRB por causa do BARSE. Tá, mas o BARSE está investindo em Viver Incorporadora, Triunfo e outras bombinhas que temos por aí. Não. Então, o IRB já seria justamente aquele ativo de risco da carteira atual do BARSE, assim como no passado, ele mesmo citou ali, tiveram outras, como foi o caso da Unipar. Então é muito importante entender isso para não enfiar os pés pelas mãos, beleza?